Salve, salve, galera! Esse material são de conteúdos, de alguns conteúdos, dessas aulas remotas, e vai ajudar vocês para a avaliação diagnóstica, onde eu vou saber quais são as dificuldades de vocês, quais são os assuntos que vocês já estão dominando, e espero que dê tudo certo. Vamos lá? Só um momentinho. E aí, espero que vocês estejam bem, se cuidando. Só abrir aqui para começarmos. Isso. Então, nosso componente curricular é Química. Vamos lá para alguns conteúdos desse período de aulas remotas que vão, estar na avaliação diagnóstica. Aqui, ok. Soluções. Ao falar de soluções, a gente vai relembrar um pouquinho o primeiro ano e vamos falar um pouquinho sobre misturas, esses conteúdos aí do primeiro ano que vocês já viram. E nós vamos falar sobre misturas. E as misturas, elas podem ser classificadas como homogêneas e heterogêneas, dependendo dos seus componentes, não é isso? Então, ao falar de soluções, nada mais justo do que falar sobre essas misturas, e aí vocês vão entender um pouquinho sobre essas soluções. E as misturas homogêneas, elas podem ser determinadas como soluções. E onde temos um dos componentes em maior quantidade, que chamamos de solvente. E um ou mais componentes em menor quantidade, que chamamos de soluto. Soluções, ao serem misturadas, podem interagir de diferentes formas, inclusive reagir e formar novos compostos. Então, relembrando aí aos conteúdos do primeiro ano, sobre misturas homogêneas, são aquelas que são propriedades específicas em seus componentes. Então, nós vamos ver apenas uma única fase. Já as misturas heterogêneas, nós vamos ver duas fases. E aí, nós vamos identificar as propriedades, os componentes, e as propriedades serão mais específicas de cada componente desse. Então, exemplos de misturas homogêneas. Nós temos aí a água e o sal, o famoso água e sal. O sal será justamente o quê? O soluto, porque ele vai estar em menor quantidade, e o solvente vai estar aí em maior quantidade, que é justamente a água. Então, já nas misturas heterogêneas, nós temos um grande exemplo, que são de misturas miscíveis, immiscíveis, desculpe. E essas immiscíveis são justamente a água e o óleo, onde nós vamos ver os dois componentes nitidamente. Então, como a água, e o óleo, que tem menor densidade, e vai ficar aí submerso nessa composição aí dessa mistura. Então, nos sistemas de dispersão, a substância que se encontra em maior número de mol é chamada de dispersante, e a substância encontrada em menor número de mol é chamada de disperso. Então, ao falarmos dessas classificações, a teoria de classificação, nós precisamos saber sobre dispersão e dispersentes. Nos dispersentes, porque toda mistura homogênea, ela é uma dispersão. Toda e qualquer mistura homogênea, ela é uma dispersão.
E aí, o que vai ser dispersante é justamente o que estará em maior quantidade. E em menor quantidade será o disperso, ok? Então, nós vamos denominar a partir de agora assim. Mistura homogênea passa a ser dispersão e o dispersante será o que está em maior quantidade. Já o disperso será a substância que está em menor quantidade. A dispersão, nós temos aqui um exemplo, né, clássico, como já falei, a água mais o sal. Então, o dispersante será justamente a água, né, porque vai estar em quê? Em maior quantidade, e o disperso será o sal, que estará em menor quantidade. Outro exemplo de dispersão, de mistura, a água mais a areia. Então, nós temos o dispersante, a água, que vai estar em maior quantidade, e a gente sabe que um dos solventes universais, né, justamente a água, o H2O, e o disperso é a areia, que vai estar em menor quantidade. Nessas classificações entre dispersão, né, dessas misturas que nós estamos falando, nós temos aí alguns tipos dessa dispersão, né, dessas misturas. A primeira delas nós vamos falar sobre a solução verdadeira. Então, são misturas homogêneas, né, formadas por partículas de tamanho menor que 1 nanômetro. E 1 nanômetro quer dizer justamente a 10 menos 9 metros. Então, é uma partícula minúscula, muito pequenininha. Por isso, não ocorre sedimentação. Então, quando a gente fala sobre aqueles processos de separação de misturas, e aí sedimentação é um deles, onde uma das substâncias vai ficar no fundo do recipiente. Então, nessa solução verdadeira, não vai haver isso, ok? Então, gravem aí na mente de vocês sobre solução. Soluções, ela vai existir soluto, menor quantidade, e solvente, maior quantidade. Então, nessa mistura aqui, da água com a sacarose, com a açúcar, nós temos justamente o açúcar, a sacarose, que vai estar em menor quantidade, então ela vai ser o soluto, certo? Dessa dispersão. E a água, maior quantidade, que será o solvente. Outra classificação, né, outro tipo de dispersão é justamente a dispersão coloidal, a coloide. Então, é uma mistura heterogênea formada por partículas dispersas com tamanho entre 1 e 1000 nanômetros, e o coloide não sedimentam e nem podem ser filtrados por filtração comum. Então, eles também não podem ser separados aí por um dos métodos que é a filtração comum. Então, nós temos aqui exemplos de alguns tipos de dispersão coloidal. Então, um deles aqui é o aerosol, por exemplo, aerossol, desculpa. Então, nós temos aí uma substância dispersa, essa substância dispersa, ela vai estar justamente, né, em menor quantidade, então, a sólida ou líquida, e a substância dispersante vai estar em maior quantidade, que é justamente o gás. Então, vai aparecer no aerossol, né, justamente a fumaça e a neblina, certo? Outro tipo de dispersão coloidal, nós temos aqui o gel, que na dispersa, né, na substância dispersa, que vai estar em menor quantidade, ela vai estar em fase líquida, e a substância dispersante na fase sólida, então vai estar em maior quantidade. Então, exemplos de gelatinas e queijos
E aqui, esses aqui é um dos exemplos aí clássicos de colóides. A maionese, a espuma de sabão e chantilly, certo? Então, nas substâncias dispersas, menor quantidade. Nas substâncias dispersantes, é que está em maior quantidade. O próximo tipo de dispersão, nós temos aí a suspensão. É uma mistura heterogênea formada por partículas de tamanho maior que 1000 nanômetros, desculpe aí, sai uma palavrinha aí, tamanha, mas é tamanho. Daí a possibilidade de ser filtrada e a sedimentação ocorre através da simples decantação. Então, nós temos uns exemplos de suspensões, é o granito, a água com a areia, certo? Ela vai se sedimentar, ela vai para o fundo do recipiente. Fazendo uma geral aqui, né, desses tipos de dispersão que eu acabei de falar, nós temos nessa imagem as três que eu acabei de citar, as três tipos de dispersão que acabei de relatar para vocês. A solução verdadeira, onde nós temos o soluto em menor quantidade e o solvente em maior quantidade. Então, aqui, a água e o sal de cozinha, ou a água e a sacarose, certo? Nós vamos ver aqui apenas uma única fase. O colóide, nós temos aqui em certo tempo aí dessa composição, né, dessa dispersão, dessa mistura. Ele também não vai modificar muito, porque nós temos pouco disperso, né, pouca quantidade dispersa. E já a suspensão, nós temos um tempo aqui também, e nesse tempo aqui, vai gerar essa sedimentação. Então, tenho aqui uma composição de água e barro, e aqui a água vai ficar submersa e o barro vai se sedimentar, ele vai para o fundo do recipiente. É um exemplo de suspensão. O próximo assunto é a química orgânica. É o ramo da química responsável pelo estudo dos compostos que têm um elemento carbono presente em sua estrutura. Então, o carbono, ele é determinante aí para apresentarmos ligações de química de compostos orgânicos, né? Está aí na química orgânica. Só três que fogem um pouquinho desse carbono, que é o CO2, ok? Mas a maioria, ele precisa conter o elemento químico carbono em sua composição. Então, a classificação do carbono, nós temos em uma cadeia carbônica, o carbono pode ser classificado de acordo com o número de outros átomos de carbono a eles ligados, certo? Então, pode ser primários, secundários, terciários, quaternários. E aí, essa classificação vai determinar a partir do número de cadeias de elementos carbônicos que vão estar contidos aí. Logo após isso, nós temos a formação dos compostos covalentes, que é justamente ácidos e bases. A gente vai mergulhar um pouquinho nesse dinamismo aí das soluções ácidas e básicas, certo? Onde alguns cientistas formularam e conseguiram justamente deliberar aí essas composições, essas separações, tá certo? De identificação de ácidos e bases a partir de alguns conhecimentos específicos. Então, nós temos aí, por que algumas frutas têm um sabor tão diferentes, quase opostos? É simples. Algumas frutas que têm maior quantidade de ácidos e outras não. Os ácidos deixam as frutas com sabor azedo, ácidos, e o que são ácidos? Ácidos são justamente substâncias, né, que têm características específicas, como sabor
ácido, né? Azedo. O indicador dele fica bastante específico, que nós vamos falar a seguir. E aí, alguns exemplos são a laranja, limão, vinagre, maçã. E os básicos, né? As substâncias bases, têm também características totalmente diferentes, mais específicas, como o sabor adstringente, o sabor amargo, são escorregadias, certo? E temos alguns exemplos também desses, quando a gente fala sobre bases, que é a soda cáustica, certo? Que é bastante conhecida, e para o manuseio tem que ter bastante cuidado, porque ao tocar, né, na pele, ela é corrosiva. O caju, né, como fruta, a banana, o leite de magnésia, certo? São exemplos aí de bases. Então, algumas teorias foram formuladas, como eu falei anteriormente, de cientistas. Então, Arrhenius foi um dos pioneiros para saber a identificação, né, desses ácidos e bases, e ele falava que toda substância, né, que para separação de ácidos e bases, eram capazes de se ionizar, de se separar em meio aquoso. E o que vem a ser meio aquoso, professor? É justamente a água. Então, ele falava que a separação desses ácidos e bases em meio aquoso, em água, ia separar os ácidos e as bases. A teoria, logo após isso, foi derrubada um pouquinho com Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry vem falar sobre que é toda substância capaz de ionizar em fase gasosa. Então, ele dava a permissão de que, em fase gasosa, essas substâncias poderiam ser separadas. E Lewis, nós temos aí o receptor de elétrons, né, como o ácido, e o doador de elétrons, que é a base. Então, Arrhenius falava que só liberava H+, né, as moléculas de hidrogênio, em meio aquoso, né? E as moléculas de OH, que é justamente da base, certo? Em composição da água. OH, aí negativo. Já Bronsted-Lowry falava que hidrogênio, ele era liberado aí doando, certo? E recebendo moléculas de hidrogênio. Esse aqui é dos 3 cientistas que fizeram justamente essas denominações. Indicadores de ácidos e bases. Então, a partir disso aí, nós temos indicadores que algumas substâncias, né, colocadas nessas soluções, que vai indicar sobre o ácido base. Então, nós temos o tornassol, que é uma dessas substâncias, e colocado, né, na composição onde tem ácidos, substâncias ácidas e bases, ele vai, a partir daí, indicar. O ácido vai aparecer na cor vermelha e o básico vai aparecer na cor azul. Já a fenolftaleína, ele vai identificar o ácido como incolor e o básico na cor rosa. Então, nós vimos algumas experiências pelas aulas dos professores do EducaPE, que ele faz justamente, eles vão fazer algumas experiências e aí vão identificar quando for ácido, colocando tornassol, né, que é uma substância química também, vai identificar o que é ácido e o que é básico, certo? Vai ficar na cor vermelha para ácido, azul para básico. E a fenolftaleína vai indicar aí como incolor para ácido e para base vai ficar na cor rosa. Só que existem
muitos outros indicadores, certo? Então, nós temos aí o indicador da violeta de metila, o alaranjado da metila, o azul de bromotimol, a fenolftaleína e o amarelo de... Opa, que vai, de acordo com o pH, vai identificar aí essas composições, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, estejam todos bem. Não esqueçam, né, de se cuidarem, usando os protocolos de saúde, né, máscara, né, as indicações que estão sendo permitidas, álcool em gel, lavar sempre bem as mãos, e saúde e paz para todos nós. Espero ter contribuído e até a avaliação diagnóstica. Boa sorte e bons estudos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.